Artigo 30. O regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado, das autarquias e fundações públicas será único e estabelecido em estatuto, através de lei complementar, observado os princípios e as normas da Constituição Federal e desta Constituição. Artigo 31. Lei complementar estabelecerá os critérios objetivos de classificação dos cargos públicos de todos os poderes, de modo a garantir a isonomia de vencimentos. Parágrafo 1º. Os planos de carreira preverão também: inciso 1. As vantagens de caráter individual. Inciso 2. As vantagens relativas à natureza e ao local de trabalho. Inciso 3. Os limites máximo e mínimo de remuneração e a relação entre esses limites, sendo aquele o valor estabelecido de acordo com o artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. As carreiras em qualquer dos poderes serão organizadas de modo a favorecer o acesso generalizado ao cargo público. Parágrafo 3º. As promoções de grau a grau nos cargos organizados em carreiras obedecerão aos critérios de merecimento e antiguidade, alternadamente, e a lei estabelecerá normas que assegurem critérios objetivos na avaliação do merecimento. Parágrafo 4º. A lei poderá criar cargo de provimento efetivo isolado quando o número no respectivo quadro não comportar a organização em carreira. Parágrafo 5º. Os cargos isolados aplicar-se-á o disposto no caput. Parágrafo 6º. As promoções de grau a grau nos cargos organizados em carreiras ocorrerão em momento definido mediante juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, observados os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e a necessária previsão legal de cargo vago, produzindo efeitos a contar da respectiva publicação no Diário Oficial do Estado, vedada a retroação, ressalvados os casos de indenização por preterição na forma da lei. Parágrafo 7º. As progressões de nível dentro de uma mesma classe da carreira ocorrerão em momento definido mediante juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, ressalvadas aquelas decorrentes de critérios exclusivamente objetivos na forma da lei. Artigo 32. Os cargos em comissão, criados por lei, em número e com remuneração certos e com atribuições definidas de direção, chefia ou assessoramento, são de livre nomeação e exoneração, observados os requisitos gerais de provimento em cargos estaduais. Parágrafo 1º. Os cargos em comissão não serão organizados em carreira. Parágrafo 2º. A lei poderá estabelecer, a par dos gerais, requisitos específicos de escolaridade, habilitação profissional, saúde e outros para a investidura em cargos em comissão. Artigo 33. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º. A remuneração dos servidores públicos do Estado e os subsídios dos membros de qualquer dos poderes, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, dos procuradores, dos defensores públicos, dos detentores de mandato eletivo e dos secretários de Estado, estabelecidos conforme o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, sendo assegurada, através de lei de iniciativa do Poder Executivo, a revisão geral anual da remuneração de todos os agentes públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Parágrafo 2º. O índice de reajuste dos vencimentos dos servidores não poderá ser inferior ao necessário para repor seu poder aquisitivo. Parágrafo 4º. A lei assegurará aos servidores públicos estaduais, após cada quinquênio de efetivo exercício, o direito ao afastamento, por meio de licença para participar
de curso de capacitação profissional, que guarde pertinência com seu cargo ou função, com a respectiva remuneração, sem prejuízo de sua situação funcional, por até 3 meses, não acumuláveis conforme disciplina legal, vedada a conversão em pecúnia para aquele servidor que não a requerer na forma da lei. Parágrafo 5º. A administração terá prazo de 3 anos contado da data de requerimento do pedido pelo servidor para a concessão da licença capacitação, sendo que, em caso de descumprimento do prazo, haverá a conversão em pecúnia. Parágrafo 6º. Fica vedado atribuir aos servidores da administração pública qualquer gratificação de equivalência superior à remuneração fixada para os cargos ou funções de confiança criados em lei. Parágrafo 7º. É vedada a participação dos servidores públicos no produto da arrecadação de multas, inclusive da dívida ativa. Parágrafo 8º. Para fins do disposto no artigo 37, parágrafo 12 da Constituição Federal, fica fixado como limite único, no âmbito de qualquer dos poderes, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, o subsídio mensal, em espécie dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais. Parágrafo 9. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Parágrafo 10. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, à remuneração de cargo efetivo ou aos proventos de inatividade. Artigo 34. Os servidores estaduais somente serão indicados para participar em cursos de especialização ou capacitação técnica profissional no Estado, no país ou no exterior, com custos para o poder público, quando houver correlação entre o conteúdo programático de tais cursos e as atribuições do cargo ou função exercidos. Parágrafo único. Não constituirá critério de evolução na carreira a realização de curso que não guarde correlação direta e imediata com as atribuições do cargo exercido. Artigo 35. O pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos do Estado e das autarquias será realizado até o último dia útil do mês do trabalho prestado. Parágrafo único. O pagamento da gratificação natalina, também denominada 13º salário, será efetuado até o dia 20 de dezembro. Artigo 36. As obrigações pecuniárias dos órgãos da administração direta e indireta para com os seus servidores ativos e inativos ou pensionistas, não cumpridas até o último dia do mês da aquisição do direito, deverão ser liquidadas com valores atualizados pelos índices aplicados para revisão geral da remuneração dos servidores públicos do Estado. Artigo 37. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e tempo de serviço, correspondente para efeito de disponibilidade. Parágrafo único. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, ressalvado o direito adquirido. Artigo 38. Os servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social do Estado do Rio Grande do Sul serão aposentados aos 62 anos de idade, se mulher, aos 55 anos de idade, se homem, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 1º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios pelo RPPS, ressalvado o disposto nos parágrafos 4A, 4B, 4C e 5 do artigo 40 da Constituição Federal, conforme lei complementar. Parágrafo 2º. Além do disposto neste artigo,
e no artigo 40 da Constituição Federal, serão observados para concessão de benefício do RPPS, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Parágrafo 3º. Observado no que couber o disposto na Constituição Federal, lei complementar estabelecerá os critérios de tempo de contribuição e de tempo de serviço para aposentadoria dos servidores públicos vinculados ao RPPS, inclusive aquelas para as quais é admitida a adoção de requisitos ou critérios diferenciados. Parágrafo 4º. Leis disciplinarão as regras para concessão de aposentadoria, pensão por morte, abono de permanência, bem como disporão sobre as contribuições para custeio do RPPS e a forma de cálculo e de reajuste dos benefícios previdenciários.